Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Node.js. Nesse vídeo, você vai aprender a criar tabelas e inserir registros aqui no seu banco de dados utilizando o Sequelize. Na aula passada, eu ensinei você a conectar o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL aqui no nosso back-end Node.js utilizando o Sequelize. Ele fez essa conexão. A conexão foi feita com sucesso, porém, a gente ainda não tem nenhuma tabela no nosso banco de dados de cadastro. A gente vai criar essa tabela e também você vai ver como inserir registros. Você pode ter várias tabelas dentro de um único banco de dados. Esse arquivo DB, que está dentro de Models, ele vai ser referente apenas à conexão com o nosso banco de dados aqui no back-end. A gente vai criar agora um outro arquivo, que é o arquivo referente à tabela. Toda vez que você quiser criar uma tabela para o seu banco de dados, você vai criar um arquivo separado. Por exemplo, eu vou criar uma tabela de produtos. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado de produtos. Eu vou criar uma tabela de usuários. Vou criar um arquivo aqui de usuários e lá dentro eu vou configurar a tabela. Então, aqui dentro de Models, eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar um novo arquivo. Toda vez que você for criar um arquivo referente à tabela do banco, você vai criar começando com letra maiúscula. Então, nesse caso, eu vou começar com letra maiúscula aqui, ó, e vou escrever produtos, produtos.js. Vou pressionar o Enter. Aqui dentro de Models temos DB e temos aqui produtos. Para criar uma tabela utilizando o Sequelize, eu vou precisar do nosso Sequelize. Senão, eu não consigo criar as tabelas, inserir registros e tudo mais. Quando a gente fez a conexão, a gente exportou aqui o módulo Sequelize e a nossa constante Sequelize com toda a configuração. Como a gente já fez o export, a gente consegue importar esse Sequelize em outro arquivo JavaScript. Se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria importar o Sequelize aqui dentro de produtos. Como a gente fez a exportação, a gente consegue usar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar aqui de DB, né, de Database, banco de dados. Vai receber aqui ó, o nosso require. E aqui a gente vai passar o caminho onde está o Sequelize, que nesse caso está dentro de db.js. Então eu preciso acessar o arquivo db.js. Como esse arquivo aqui, produtos, já está dentro do pacote Models, dentro da pasta Models, eu não vou fazer isso daqui não. Eu não vou acessar Models para depois acessar o arquivo. Não. Como eu já estou aqui dentro, eu vou acessar diretamente o arquivo db. Então eu vou colocar aqui ó, ponto .db. Eu já vou acessar diretamente aqui o arquivo. Dessa forma aqui eu já estou importando tudo que está dentro do arquivo DB. E vai estar dentro dessa constante DB aqui. Agora, a gente vai criar a nossa tabela de produto. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada de produto. E a gente vai acessar aqui a nossa constante DB, que a gente importou, que tem o Sequelize dentro dela. Eu vou colocar aqui, ó, db.sequelize. Eu estou acessando o Sequelize. E através do Sequelize, eu vou utilizar aqui o método, né, o define. E aqui a gente vai definir o nome da nossa tabela. E nesse caso, a gente vai passar aqui como produtos. Eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou abrir e fechar chaves, e aqui eu vou colocar o ponto e vírgula. Então, dessa forma aqui, a gente consegue criar a nossa tabela de produtos. Só que a nossa tabela de produtos precisa de campos, ou seja, precisa de colunas. Então, nesse caso, o nosso produto ele vai ter nome, né, o nome do produto, o preço do produto, e a gente vai ter também a descrição. Então, nesse caso, eu vou criar aqui o campo nome, dois pontos, vou abrir e fechar chaves, e aqui eu preciso configurar. Nesse caso, se ele é varchar, se ele é char, se ele é texto. Então, tudo isso a gente consegue configurar aqui no Sequelize. Nesse caso, tudo que é varchar e char, a gente vai colocar aqui como string, que nesse caso é texto. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o tipo, eu vou utilizar aqui o db.sequelize, com letra maiúscula, ponto, e aqui eu vou passar, ele vai ser do tipo string. O tipo string aqui você vai colocar tudo com letra maiúscula, tá? Então o nome vai ser do tipo string, esse campo, ele não é obrigatório. Então se eu não colocar o nome, ele vai cadastrar um produto no banco de dados. A gente vai colocar aqui uma segurança, né, para esse campo ser obrigatório. Eu vou precisar colocar o nome do produto. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, o allow null
ou seja, não pode ser nulo. Por padrão, ele vem como verdadeiro, ou seja, por padrão, eu posso passar nulo, né? Eu posso passar branco aqui, e ele vai cadastrar esse registro na minha tabela de produtos. Nesse caso, eu vou colocar como falso. E aí, nesse caso, esse campo, nome, ele é obrigatório. Se eu não colocar nada, eu não vou conseguir cadastrar o produto. Então, aqui não pode ser nulo. Eu vou colocar uma vírgula aqui e aqui eu vou criar a próxima coluna, o próximo campo, que nesse caso vai ser o preço. Preço, 2 pontos, vou abrir e fechar chaves. Eu vou passar aqui o tipo, né? Eu vou pegar aqui através da minha constante db. Lá dentro, né, eu já importei o Sequelize, né, o módulo, e também a constante Sequelize. Eu vou passar aqui Sequelize com letra maiúscula. E aqui eu vou passar o tipo, que nesse caso vai ser o tipo double. Você vai colocar tudo com letra maiúscula aí, tá? Double, porque o preço vai ser um valor fracionado. Então, nesse caso, eu vou passar como double. Vou colocar uma vírgula aqui, não pode ser nulo também. Então, eu vou passar esse campo para cá. Bacana. E eu vou criar mais um campo, mais uma coluna, que nesse caso vai ser a descrição do produto. A descrição vai ser do tipo texto. Eu vou pegar aqui, ó, db.sequelize. E aqui eu vou passar, né, tudo com letra maiúscula, o tipo text. Nesse caso vai ser um texto. E aqui eu vou passar que não pode ser nulo, né? Não pode ser nulo. Com esse código, a gente já consegue criar a tabela do nosso banco de dados, a tabela de produtos com o campo nome, preço e descrição. Porém, essa constante, ela não está sendo utilizada em nenhum local, não está sendo declarada em nenhum local ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui, ó, produto, vai pegar aqui a nossa tabela de produto e vai forçar a criação dessa tabela. Para forçar a criação, eu vou utilizar aqui, ó, o método sync, né, para sincronizar. Eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou forçar. Então você vai colocar aqui como falso. Você pode colocar verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, se você colocar como verdadeiro, ele vai forçar a criação da tabela. Porém, se eu fechar o servidor e abrir novamente, ele vai criar a tabela novamente, mesmo se ela existir. Ele vai ficar duplicando. Então, para não duplicar, ele criar apenas uma vez, a gente vai colocar como falso. Então, ele vai forçar a criação da tabela. Temos que fazer isso, mas ele vai criar apenas uma vez, caso não exista. Se existir, ele não vai criar de novo, não. Então, esse comando aqui é muito importante. Beleza, só com isso daqui a gente já consegue criar a nossa tabela. Se eu acessar aqui, ó, inclusive, né, ó, show databases, nós temos aqui o nosso banco de dados de cadastro. Eu vou entrar dentro do banco de dados de cadastro, né? Use cadastro. Tô dentro aqui, né? Se eu der um show tables, não tem nenhuma tabela, né? Ó, empty set, tá vazio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar o arquivo de produtos, eu vou rodar aqui, né, o projeto para ele poder criar a tabela. A gente vai fazer o teste aqui. Então eu estou dentro aqui, né, da pasta principal, meu primeiro servidor. Eu preciso entrar dentro de models. Eu vou dar um cd models. Estou dentro de models. Agora eu vou rodar o comando nodemon aqui no nosso arquivo produtos.js. Aí ele vai criar a tabela, né? Então nesse caso eu vou dar o nodemon espaço produtos.js. Vamos pressionar o enter. Aqui ele deu um erro, né? Ó. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, ó, error. É bom que aconteça esses erros aqui, ó. Cannot find model.db. Ele não reconheceu o db. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Ele está exportando o módulo da forma correta. A constante. Então a exportação está correta aqui. Ah, tá. A gente colocou .db aqui. É ./db, né? Ó. Eu estou acessando o arquivo dentro desse arquivo, mas eu estou dentro da mesma pasta. Então você vai colocar aqui, ó, /, aí eu vou conseguir achar aqui o arquivo db, ó. Era só isso mesmo. E aí, ó, automaticamente ele já criou aqui, ó, o banco de dados quando eu executo esse arquivo. O nodemon atualizou, né, ó, e ele criou aqui, ó, uma tabela, né, dentro do banco de dados de cadastro, uma tabela de produtos. Se você acessar aqui, ó, show tables, nós temos dentro do esquema de cadastro uma tabela de produtos. E se você utilizar o comando desk produtos, para você ver aqui a estrutura da tabela, por padrão, o Sequelize,
ele cria o ID de forma automática, o ID de cada registro, e ele vai se auto-incremente. Então, a gente não precisa criar o ID do produto, ele já cria. Isso é muito bom. Então, sempre quando você for criar um produto, um registro, ele nunca vai se repetir porque tem um ID, ele é auto-incremente e tem chave primária, ó. Chave primária aqui, ó, na key. E ele é do tipo inteiro. Então, esse campo aqui a gente não precisa criar. Toda tabela que a gente for criar, ele vai criar um ID. Depois, a gente criou aqui o campo nome, e como eu coloquei aqui como string, o string é o próprio varchar, e ele não pode ser nulo. O preço é double, né? Não pode ser nulo, campo obrigatório. A descrição é um texto, não pode ser nulo. E ele criou mais dois campos que a gente não consegue ver e que a gente não colocou aqui. Ele cria por padrão, tá? O ID, esse create add e esse update add. Ele colocou aqui o date time, a data que foi criada, e aqui a gente também consegue ver a data que foi atualizado, né? Legal, isso daqui não vai nos atrapalhar. O que interessa são esses 4 campos aqui. Então ele já criou para nós aqui a estrutura da nossa tabela. E se eu, por exemplo, fechar o servidor aqui, eu vou dar um Ctrl C e rodar novamente aqui, ó, ele não vai criar de novo essa tabela porque a gente colocou como falso. Ele vai criar apenas uma vez. Eu vou colocar aqui, beleza, banco de dados conectado com sucesso, mas ele não criou mais nenhuma tabela. Inclusive, se eu vir aqui e der um show tables, dentro de cadastro eu continuo tendo produtos. Eu só tenho produtos aqui. E como que faz para mim inserir os dados dentro dessa tabela? Para inserir, eu vou utilizar esse mesmo arquivo aqui. Depois que eu criar a tabela com os campos, eu vou inserir um registro aqui, ó, alguns registros, né? Eu vou pegar aqui o meu produto e eu vou utilizar aqui o método create. O método create. Eu vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou criar o meu produto. Para criar, eu preciso passar os 3 campos obrigatórios, sem ser o ID, né? Porque ele já cria automaticamente. Nesse caso é o nome, preço e a descrição. Eu vou passar aqui para o campo nome um valor específico. Produtos relacionados à informática, hardware, né? Memória RAM, processador, placa de vídeo, para ficar mais fácil a didática. A nossa tabela de produtos é referente a produtos de informática, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um processador da Intel, né? Core i5 12400F, né? Vou colocar o preço do produto, nesse caso vai ser R$ 950. Aí, como é um double, né? Você vai colocar o ponto. Tem que ser fracionado. Não pode colocar vírgula, tá? E a descrição vai ser um texto. Processador da 12ª geração. Bacana? Dessa forma aqui eu acabei de criar um produto. Quando eu executo aqui, ó, ele acabou de inserir na minha tabela de produtos. Pode ver que ele usou aqui o comando SQL por debaixo dos panos. Então, mesmo que eu estou utilizando o módulo aqui, por debaixo dos panos, ele utiliza o SQL, porque é uma linguagem universal. Ele utilizou o comando insert into na tabela de produtos. No campo, o ID é obrigatório, né? Nome, preço, descrição. Os outros dois ele vai colocar aqui. Ele passou os seguintes valores. Se eu vim aqui e eu der um select from produtos, aqui dentro, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui para você. Dentro da minha tabela de produtos, aqui ele criou um produto com ID número 1, sempre vai começar pelo 1, né? O nome do primeiro produto, Core i5 de 12ª geração, preço R$ 950,99, descrição, processador da 12ª geração. A data de criação e a data de atualização é a mesma, né? Porque eu não atualizei. Vou criar mais um produto. Aí, nesse caso, eu vou fechar o servidor aqui, senão ele vai ficar criando, né? Ó, vou fechar. Eu vou criar aqui mais um produto, que nesse caso vai ser uma RTX 4060. Tá aqui sei lá, uns R$ 3.200. Placa de vídeo da marca NVIDIA. Beleza, eu vou rodar novamente aqui o servidor, né? E ele vai criar para nós aqui esse produto. Se eu der um select from produtos, agora eu tenho 2 aqui, ó. O segundo produto com ID 2, RTX 4060, o preço, a descrição, a data de criação e a data de atualização. Então, dessa forma, a gente já está criando a tabela e conseguindo inserir registros. Aí você fala, pô, Marcos, mas você está inserindo esses registros de forma manual. Isso daqui é para testar o nosso banco de dados, para ver se tudo está funcionando. A conexão está funcionando e a gente consegue criar as tabelas, né, e inserir registros. Muito bom.
Esses são os comandos. Agora, é claro, a gente vai melhorar essa estrutura, porque dessa forma aqui a gente está fazendo de forma manual. Só que a gente precisa configurar de uma maneira correta, através das rotas da nossa aplicação. A nossa aplicação front-end acessar uma determinada rota, a gente vai poder criar um produto, atualizar, deletar. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o importante aqui é a gente aprender a criar tabela e a inserir registros. E aí, o que a gente vai fazer na próxima aula? Para que a gente consiga testar essa parte do front-end, para realmente criar um registro na tabela através de um front-end, a gente vai precisar simular um front-end, porque a gente não tem o front-end. A gente não tem o aplicativo Android, iOS, o site, para poder testar essa parte aqui para a gente. Então a gente vai precisar de uma ferramenta muito importante. Eu vou mostrar para você na próxima aula que a gente vai conseguir testar, né, fazer a simulação de qualquer front-end. E a gente vai conseguir fazer testes de requisições HTTP, tanto de forma local quanto de forma online. E você vai ver isso na próxima aula. Então já clica nesse vídeo que você está vendo aí e você vai aprender a testar o seu back-end de maneira local através de uma ferramenta bem interessante.